Oi, muito prazer. Me chamo Flávia Rodrigues. Você é a monitora que vai estar acompanhando você esse ano, durante esse período de estudo, né, que você vai estar tendo. Se você já estiver no terceiro ano ou já formou, né, seu período de aprovação, que esse ano você vai conseguir sim entrar na faculdade, vamos profetizar. E é sobre isso. Eu faço faculdade de letras, também curso farmácia, mas para a área que a gente está tendo aqui agora, que é a redação, eu sei que letras é o pilar principal que eu posso transmitir algo que vai agregar na vida de vocês. Então, vamos começar, né? Antes da gente começar com esse negócio de o que é uma conclusão, o que é tópico frasal, essa ideia que pega mais para um texto dissertativo argumentativo, que normalmente é o mais cobrado durante o período de Enem e vestibulares, a gente vai entender primeiro o que é um texto. Porque eu não posso chegar lá e tentar fazer um texto narrativo argumentativo se eu não sei o que é um texto, né? Fica meio complicado. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Então, vamos lá. O que é um texto, então, Flávia? Me explica aí. Então, vamos lá. O texto, ele é uma produção. Ele é algo que alguém fez, alguém elaborou, alguém produziu. Verbal ou não verbal. Verbal vem nesse sentido de palavra, basicamente. Compreenda assim, fica mais simples. Então, essa questão de palavras, de fala, de tudo. E não verbal, qualquer coisa que não envolva palavra. Que envolva símbolo, que envolva códigos, que envolva imagens, cores, tudo isso entra nessa categoria não verbal. Que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Então, o texto, ele é basicamente algo que traz o intuito de passar uma informação, de transmitir um conceito para alguém, uma ideia, de se comunicar. Então, vamos lá. O texto verbal, como eu já havia dito, né? É o texto que utiliza de palavras para estabelecer a comunicação. Ele pode ser tanto oral como escrito. Então, assim, ele é um texto que vai basicamente se envolver nessa questão de transmitir através de palavras. Então, durante uma conversa, o que eu estou tendo aqui agora com você? Eu estou transmitindo ideia através de palavras, então de uma forma verbal. O meu slide também apresenta apenas palavras. Também essa questão verbal, ele não tem imagem, não tem muita diferença nisso. Por exemplo, as cores que estão aqui, elas não transmitem nenhuma ideia. É só uma diferença para dar uma tendência bonitinha e chamar atenção, mas não transmite nenhuma ideia. Então, outros exemplos. Um artigo científico, um artigo de opinião, uma carta de reclamação, um e-mail que você manda ali para o seu curso, para a faculdade, para alguém que você não coloca imagem. Você está conversando com alguém no WhatsApp, e aí você não coloca figurinha, você não coloca emoji. Então, assim, tudo isso envolve. E o texto não verbal. O texto não verbal já diz não verbal, então que não utiliza palavras. Vai utilizar outros elementos, sons, cores, formas, imagens. Então, por exemplo, a figurinha do WhatsApp. Qualquer figurinha que você coloca, normalmente ela vai trazer mais essa ideia não verbal, porque são pessoas expressando algum movimento. Muitas vezes elas não trazem palavras envolvidas. Então, pode ser ideias não verbais, né? E um exemplo mais clássico, por exemplo, na minha cidade, a cidade natal que eu vivia, é uma cidade interior, então ela não tinha semáforo. Hoje, a cidade que eu moro, ela já tem. Então, por exemplo, o semáforo, ele não tem nenhuma palavra. Mas as ideias que se apresentam no semáforo através das cores, elas são compreendidas por todos os motoristas. Eles sabem que se o sinal está verde, eles podem seguir o caminho deles. Eles sabem que se o sinal está amarelo, eles têm que ficar atentos, porque o sinal vai fechar a qualquer momento. E eles sabem que se está vermelho, eles não podem prosseguir. Eles têm que parar e esperar o sinal voltar a ficar verde. Então, assim, tem essa ideia. Não tem ninguém ali gritando, não está escrito. As pessoas apenas sabem que essas cores, as três cores, cada uma transmite um tipo de conceito diferente. As placas de trânsito também, elas apresentam essa mesma questão. Por exemplo, quando você vê uma placa que tem o desenho de um animal, por exemplo, um boi, algo do tipo, significa que naquele espaço normalmente tem esse tráfego de animal. Quando você vê a placa que tem lá um quebra-mole, que tem uma lombada, tudo isso a gente consegue compreender sem ter necessariamente palavras envolvidas. Então vamos lá. Eu chego no local e está escrito isso aqui. Aviso, por favor, evite fazer barulho, pois você está em um local de leitura. Normalmente isso aqui seria na biblioteca. Então, assim, tem essa plaquinha lá bonitinha escrita para me ler e compreender que ali eu não posso fazer barulho. Que ali é um local onde as pessoas estão lendo, elas estão concentradas, elas precisam desse silêncio. Agora, por exemplo, se eu estou passando em um local e eu vejo essa plaquinha desse bonequinho com os objetos caindo da mão dele e um símbolo em cima indicando um não. O que eu vou entender? Que ali eu não posso jogar lixo, que ali não é um local para mim fazer o descarte de lixo. E não tem nada escrito falando, não jogue lixo aqui. Não, tem um bonequinho
me mostrando que aquilo eu não posso fazer, que aquele local eu não posso fazer isso. E, além de tudo, o texto mais comum que a gente encontra é o misto. A gente vivencia os textos mistos e tudo. Então, por exemplo, o misto é basicamente, ele mistura o verbal com o não verbal. Então, ele traz essa questão das palavras, né? Tanto na escrita quanto na fala. E ele traz essa questão também de outros tipos de códigos, de imagens, de sons, de cores. Então, por exemplo, uma coisa que está na moda agora, que são aqueles bento cakes, são aqueles bonequinhos em cima, aqueles bolinhos engraçados. Sabe assim, as figurinhas do WhatsApp que trazem uma mensagem envolvida. Então, assim, tudo isso pode ser. Então, aqui, nós temos essa charge aqui, falando, o Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos. Eu não sei o que está escrito ali, mas aposto que é bonito. Então, assim, para a gente poder entender essa charge, a gente precisa tanto da parte verbal quanto da parte não verbal. Porque, por exemplo, se não tivesse a bandeira ali, ele não está falando do quê? Onde é que está esse escrito? Agora, se tivesse só a bandeira e as pessoas olhando, poderia transmitir outra ideia. Então, para ter o sentido que eu quero, eu preciso tanto dessa classe verbal quanto dessa classe não verbal. Então, recapitulando, um texto verbal, ele é feito através de palavras. Um texto não verbal, ele é feito através de imagens, de cores, de símbolos. E um texto misto mistura essas duas coisas, basicamente. Então, vamos lá. Temos outro tipo também, que é o texto literário. O texto literário, ele é muito conhecido, muito estudado nessa parte durante o ensino fundamental, o ensino médio, a literatura, que é essa parte mais artística. É um texto artístico de cunho pessoal e simbólico, no qual a linguagem ela pode apresentar traços emocionais, valores individuais, bem como estruturas livres de convenções sociais. Então, assim, um texto literário, ele não é um texto que segue um roteiro. Ele é um texto mais livre. Ele trabalha, por exemplo, é tanto que a gente tem diversos momentos na nossa literatura que mostram o quanto que ela é vasta, o quanto que ela é multi, porque apresenta pra gente essa questão de não ter que seguir à risca um modo. É um texto livre, é um texto mais solto, digamos assim. Ele não está preso à lógica e nem lei da realidade. Então, assim, eu posso fazer um texto falando sobre fadas, sobre Nárnia, sobre gnomos, sobre qualquer coisa. Que são coisas que não são vistas na realidade. Sabe? São coisas que não ocorrem na nossa realidade. Mas esse literário ele não está preso a isso. Ele não precisa de algo real, de algo tátil. Ele pode inovar, ele pode criar, ele pode trazer esse universo mais mágico, digamos assim. Enquanto que o texto não literário, ele não traz essa pegada. Possui uma linguagem mais impessoal, um valor referencial, ou seja, que se refere a fato, pessoa, algum aspecto da vida real. Ele não vai lá para Nárnia, tá? Para a Ponte Terabit, não vai. Apresenta uma linguagem impessoal, objetiva, clara e bem direcionada sobre o assunto. Então, assim, enquanto que o texto literário faz essa volta pelo multiverso, o texto não literário, ele está mais pregado no que é fixo, no que é tátil, no que eu posso ver, ele está pregado na vida real. Então, a gente vai ter, por exemplo, notícias, reportagens nessa pegada do que é real, de transmitir uma informação sobre algo. Realmente, esse valor referencial, ele está trazendo essa ideia de informação, de informar sobre algo, de falar sobre algo. Então, temos aqui como exemplo, para ficar mais fácil. Esse trechinho aqui é do livro Desassossego, de Fernando Pessoa. Viver é fazer meia com a intenção dos outros, mas, ao fazê-la, o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso. Então, assim, você para e fica, meu Deus, o que esse cara tá falando aqui? Então, assim, a gente tem um texto que ele vai bem pro imaginário, tipo assim, como é que príncipes encantados, já começa aí, tipo assim, isso não existe na vida real. Eles vão mergulhar em agulha de marfim. Que tipo de local é esse que se mergulha? Quem é que mergulha em agulha de marfim? Sabe? Então, assim, traz essa ideia de uma coisa mais ilógica, uma coisa mais irreal. Enquanto que a gente tem aqui um texto, né, não literário, notícia publicada pelo site da UOL. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito Marcelo Crivella anunciaram hoje a suspensão das aulas em escolas públicas em todo o estado. Então, uma notícia. Foi algo do mundo real que aconteceu. Teve essa convenção, essa conversa entre esses dois representantes da pátria e eles decidiram que não haveria mais aula no estado do Rio. Foi algo que aconteceu. Não tem nada de lógico, nada de real, nada de pôneis, nada de... Não, pôneis são reais. Nada de unicórnios, sabe assim? Então traz essa imagem. Pensa.
O texto literário, ele é algo mais pessoal, ele é algo mais poético, ele traz essa pegada mais irreal, enquanto que o texto não literário, ele traz essa imagem mais real, mais física, não traz personalidade, não traz sentimento, realmente traz mais informações. Vocês podem estar trabalhando nessa pegada. Característica dos textos. Então, vamos lá. Os textos, eles não são facilmente listados, tipo assim, é isso, isso, isso e pronto. Não. Os textos, eles são super inovadores. Então, assim, às vezes, cada um tem uma peculiaridade que o torna diferente. Então, na verdade, cada texto, ele deve ser analisado em suas características individuais. Entretanto, é possível que a gente consiga elencar alguns aspectos que podem ser observados na caracterização de cada texto. Então, vamos começar. Primeiro ponto, linguagem. É um dos elementos básicos do texto. A linguagem, né? Tipo, precisa ter uma ideia e informação. A depender de qual tipo for utilizado, diferentes textos serão produzidos. O que a linguagem visual consegue trabalhar é diferente do que a linguagem escrita. E para cada uma será utilizada um diferente método de análise. Então, por exemplo, como eu falei, voltando à ideia da placa de trânsito. A forma como eu interpreto uma placa de trânsito, como eu interpreto um semáforo, é completamente diferente de como eu interpreto um poema, de como eu interpreto uma reportagem. Porque são aspectos diferentes a serem observados. Em um semáforo, eu vou observar as cores. Em uma placa de trânsito, por exemplo, eu vou observar a imagem que está sendo passada ali. Em um texto, em um poema, em uma história, eu vou ser observar as palavras, o conjunto, que as frases, os períodos, os parágrafos, eles querem me insinuar, eles querem me dizer. Então, são caminhos diferentes a serem vistos. O contexto também tem influência na estrutura do texto e deve ser considerado. Um ambiente pessoal e um ambiente formal possuem diferentes interferências na escolha de palavras, na variação linguística, entre outros fatores. Então, por exemplo, se você está sentado conversando com seu amigo e tudo, você vai utilizar um tipo de conversa, você vai ter um contexto muito diferente do que, por exemplo, se você estivesse em um júri, estivesse lá no meio do julgamento, digamos que você seja um advogado, você não vai chegar falando, e aí, meu parça, pro juiz. Você não vai chegar lá contando sobre as fofocas da vida, você não vai fazer isso. O contexto é completamente diferente. O público-alvo, isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, todo texto é constituído, ele é feito para um tipo de leitor, para um grupo específico de leitor. Então, isso significa que na hora da escrita, o autor ele deve considerar para quem ele escreve. Então, por exemplo, o texto que eu escrevo para uma criança de 5 anos que está em processo de aprendizado, de leitura, de escrita, enfim, é completamente diferente do texto que eu escrevo, por exemplo, para uma universitária de letras, para um doutor em letras. Não sabe como é que eu vou chegar lá para uma criança e escrever, por exemplo, é conspícua, é notória, é mormente, outro assim, utilizar esse tipo de termos. E como é que eu vou chegar para um doutor em letra e utilizar termos mais simples? Escrever palavras que são utilizadas no dia a dia, até de forma, às vezes, incorreta, porque a gente tem muito de trazer da fala para a escrita. Então, assim, a questão do público-alvo, ela é muito interessante, ela deve ser observada. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma redação para o Enem, tem uma questão que fala, meus professores, eles falavam, quando você vai escrever um texto, você precisa escrever para que qualquer pessoa que leia compreenda. Porque, por exemplo, você vai estar, lógico, escrevendo para uma banca de redações com pessoas formadas em letras, tá? Licenciadas, às vezes doutores, tá? Então, assim, você tem que escrever um texto que eles compreendam, que eles... É tanto que tem essa pegada de, eu vou rebuscar o meu texto do Enem, vou colocar palavras difíceis, vou colocar palavras arcaicas, trazer essa linguagem mais antiga. Só que, assim, às vezes você acaba se embolando demais, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, por exemplo, a melhor forma de você fazer um texto para o Enem, tanto que se você pega as notas mil, você percebe essa pegada. São textos simples, que uma pessoa que é alfabetizada, tá? Não é uma pessoa que sabe ler, é uma pessoa alfabetizada, porque nós temos pessoas analfabetas funcionais, tá? Que uma pessoa alfabetizada, ela vai conseguir pegar, ler e compreender, sabe? Então, tem essa questão também. Só uma dica para o Enem já trazendo, porque como a gente está entrando muito nessa coisa de texto dissertativo, argumentativo, então eu estou sempre puxando ganchos para que vocês já comecem a pegar essas ideias assim no ar, que vocês já comecem a refletir sobre isso. Função sociocomunicativa. Todo texto ele tem uma função social e uma
função comunicativa, isso é fato. É possível que alguns textos, como diários, sejam escritos sem função coletiva, mas cumprem uma função subjetiva na vida de uma pessoa, do indivíduo que está escrevendo. Assim, todo texto ele tem uma função, a qual interfere na sua estratégia de construção. Então, por exemplo, eu tenho textos que trazem a função de informar, eu tenho textos que trazem a função de criticar, eu tenho textos que trazem essa função de trazer uma reflexão social sobre um problema, sobre alguma questão. Então, cada texto ele tem uma função sobre si, ele tem uma ideia do que ele quer transmitir e o que ele quer causar no indivíduo. Ele quer causar um desconforto, ele quer causar uma paz, ele quer trazer uma ideia, ele quer causar uma inovação, um pico de criatividade, o que ele quer fazer? Então, todo texto traz esse tipo de situação. Tipos de texto. Então, vamos lá. Os tipos textuais se referem às sequências estruturais que constituem os textos, ou seja, a organização sintática das frases, a predominância de um ou outro tipo de classe de palavra e outras características que se referiram à organização externa do texto. Então, vamos lá. O texto narrativo é uma estrutura que possui, como já disse, um narrador, texto narrativo, tem um narrador, personagens, tempo e espaço na qual os elementos se relacionam para contar uma sequência de fatos ocorridos interligados. Então, a gente tem, por exemplo, nas histórias da Disney, na história das princesas, sempre tem essa pegada de um narrador, temos os personagens, tá? Temos o tempo que está ocorrendo, se é no presente, se é num tempo medieval, se é num tempo futuro, num tempo mais com um desenvolvimento tecnológico maior, qual é o ano, enfim. E um espaço, se passa dentro de uma casa, dentro de um castelo, dentro de uma escola. E esses elementos eles estão se relacionando para que se ocorra nessa sequência de fatos e você consiga entender. Por exemplo, a gente tem, vamos falar que é a história da Rapunzel, por exemplo. A gente tem essa questão do narrador, depende do texto, tem textos que trazem a própria Rapunzel como narrador, às vezes traz um narrador de fora, né? Um narrador, às vezes personagem, às vezes apenas observador. A gente tem essa questão de uma menina que a história dela se passa dentro de uma torre, ela foi sequestrada, levada para ali. A gente tem os personagens, a gente tem essa questão da própria Rapunzel, do príncipe, da bruxa que a sequestra, e tudo isso é feito de uma forma cronológica. Tem o período do sequestro, o período da vida da Rapunzel dentro da torre, e o período da libertação, em que a bruxa é morta e o príncipe salva a Rapunzel. E tudo isso está interligado para que a história dela seja contada de uma forma que tenha sentido. Porque, por exemplo, se eu começo falando da morte da bruxa, aí eu vou e do nada solto um gancho para outra coisa, fica algo desconexo. Por mais que às vezes tenha essas trocas temporais de voltar para o presente e passado, mas tudo tem uma ligação. E eu preciso que esses fatos eles estejam interligados. Porque senão vai ficar uma coisa muito aleatória. Tipo, eu tô lá falando da Rapunzel, do nada, eu vou e começo a falar sobre uma mala de viagem. Tipo, não tem nada a ver. Então vamos lá. O descritivo. Descritivo é a estrutura que visa caracterizar algum objeto, alguma pessoa, uma paisagem ou até a qualidade de um produto. Assim, essa sequência se organiza com a predominância de adjetivos ou de qualificadores linguísticos, visando transmitir uma mensagem sobre o que se analisa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma resenha, quando a gente tem um artigo de opinião, a gente vai ter uma pessoa que vai estar caracterizando, digamos assim, algo que, por exemplo, um produto. Eu utilizei tal produto, vou fazer uma resenha crítica sobre tal filme, vou fazer um artigo de opinião. Ou até tipo um vlog, algo do tipo. Eu vou estar expressando a minha opinião sobre alguma coisa. Eu vou estar falando, esse produto, por exemplo, eu estou com o celular aqui. Esse celular ele é bom, porque ele tem não sei quantas câmeras, ele tem não sei quantos gigas de memória, a imagem ele funciona de forma rápida, ele é um celular bom, ou então, não, esse celular é ruim, ele é lento, ele trava, as câmeras não têm uma boa imagem. Então, assim, eu vou estar descrevendo. Basicamente, eu estou descrevendo isso. Dissertativo. Chegou o Enem aqui agora. É uma estrutura que ela propõe a explanação, a apresentação ou aprofundamento de um tema. No entanto, sem demonstrar a opinião pessoal sobre ele. Aí aqui vem, como diria algumas pessoas, o pulo do gato. O texto dissertativo entre si, digamos assim, ele é um texto apenas para expor algum tema. Por exemplo, eu vou estar aqui falando sobre a questão da guerra na Ucrânia, sobre o que está acontecendo, sobre os bombardeios, as pessoas que faleceram, mas eu não estou expondo minha opinião falando, tipo, a Rússia está errada,
tal coisa, tem pessoas só... Não, eu vou estar só levando fatos. Eu estou mostrando. E assim, quando a gente vai fazer o Enem, você fala, Flávia, mas no texto do Enem eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho que falar se eu sou a favor ou se eu sou contra esse problema. Sim, porque o texto do Enem, ele é dissertativo, argumentativo. Já se fala. Quando você argumenta, você expõe a sua opinião sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu argumento que eu sou a favor do aborto, eu vou expor tal opinião. Se eu argumento que eu sou contra o aborto, eu vou expor tal opinião, porque são os meus conceitos. E eu vou discorrer em cima disso, sabe? Então, por exemplo, quando a gente faz uma redação do Enem e a gente vem e traz, como sempre, classe, que a culpa de alguma coisa é do governo. A culpa da educação precária do Brasil, a culpa dos analfabetos funcionais, da quantidade expressiva no Brasil, é do governo. Tá, Flávia, você estava falando isso. Por que a culpa é do governo? Me explica. Porque a gente tem falta de verba, a gente tem falta de investimento, a gente não tem preparo dos professores e educadores. Então, eu estou expondo a minha opinião. Eu acho que o governo ele é falho nisso. Só que eu tenho que argumentar, porque senão vai ficar tipo, tá bom, você acha isso, problema seu. Então, assim, eu tenho que argumentar em cima disso. Então, eu falo que ocorre o erro e eu falo por que ocorre o erro. Porque não tem investimento, porque não tem isso, não tem aquilo. Então, por exemplo, eu estou dissertando, eu estou falando sobre um problema que é a educação brasileira e eu estou argumentando em cima disso, falando do porquê desse problema, por que essa situação ocorre, tá bom? Então, a gente vai aprofundar no dissertativo, argumentativo. Então, lembra, explanar sobre um tema, falar sobre um tema, é tanto que, assim, na redação do Enem, a gente vê muito essa parte dissertativa na introdução. Quando você começa, você vai falar sobre o problema de meio ambiente. Aí você vai e pega uma música ali. Por exemplo, a música que eu amava falar, que era de Passarede, de Chico Buarque. Eu começo escrevendo lá, né? O Tuariti, bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. Esse trecho faz parte da canção Passarede, de Chico Buarque, na qual se traz o conceito do perigo que os homens ofertam para os outros seres, que é tanto que os animais têm que fugir e tal. Aí, nesse sentido, é possível ver os casos enormes de desmatamentos que ocorrem hoje no Brasil. Então, eu estou expondo. Aí, quando chega lá no desenvolvimento, eu começo a expor. Por que está acontecendo isso? Por que tem esse problema? Tá bom? Texto injuntivo. O texto injuntivo, ele é nada mais nada menos do que... tipo assim, eu vou te explicar como é que eu tenho que fazer tal ação. Tipo... eu não tenho nenhum perto aqui. Mas, por exemplo, o manual de instrução. Eu vou montar um guarda-roupa. Como é que eu tenho que montar um guarda-roupa? Qual chave que eu vou precisar? Eu tenho que encaixar tal parafuso em tal peça. Eu tenho que utilizar tal coisa em tal coisa. Isso é um manual. Eu estou te ensinando a fazer uma coisa. Uma receita de bolo. Você tem que usar tantos ovos. Tem que bater o ovo com açúcar, depois com a manteiga, com não sei o quê. Entendeu? Então vai nessa pegada. E um texto expositivo. É uma estrutura que ela vai apresentar um determinado tema com a intenção de expor pontos de vista, de expor ideias. Então, assim, nessa questão de que é um texto, como já vocês peguem bastante a palavra-chave, ela explica muita coisa. Expositiva, eu vou expor. Eu vou expor conceito, eu vou expor... Normalmente, essa questão expositiva, ela é vista muito em debates, em palestras, que são expostos conceitos e que ocorrem essas trocas de ideias e tudo. Então, vamos lá. Gêneros textuais. Gente, os gêneros textuais, eles são basicamente especificado dos tipos textuais. Por exemplo, eu tenho 5, 6 tipos textuais. E nos gêneros eu tenho milhares. Eu tenho vários dentro de cada um. Então, por exemplo, os gêneros textuais, eles são textos que apresentam características peculiares, definidas pelo seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. Por exemplo, o gênero dissertativo argumentativo, que deriva do tipo textual dissertativo, ele se encaixa nesse padrão. Porque, apesar dele ser dissertativo, ele tem conceitos que são peculiares a eles. Que, por exemplo, o dissertativo expositivo não vai ter, entendeu? Então, vamos lá. Narrativo. Por exemplo, dentro do tipo narrativo, eu vou ter romance, eu vou ter conto, eu vou ter fábula, eu vou ter crônica, e cada um tem a sua especificidade. Por exemplo, a fábula, a gente vê muita ideia da fábula. São feitas com animais humanizados, nesse sentido de trazer animais como personagens que pensam, têm consciência, que realizam ações humanas. No conto, eu já vou ter ideias mais fantásticas, não necessariamente que envolvam animais, porque, por exemplo, a fábula, ela necessariamente ela tem que contar com a presença de um bicho. Por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, da tartaruga e da lebre, do leão e do rato. Sempre tem essa ideia de, são animais.
e os outros contextos não. Descritivo, o diário, cardápio, anúncio. O diário, o cardápio, ele é completamente diferente. No diário eu vou estar descrevendo, vou chegar lá, querido diário, hoje meu dia foi assim, 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 hoje eu gravei aula, eu estudei matéria, eu fiz isso, eu fiz aquilo. No cardápio eu vou estar descrevendo, por exemplo, um produto que eu quero consumir. Você chega na pizzaria, você vai receber um cardápio, tipo que a pizza de frango, ela vem, né, a massa, molho de tomate, frango, queijo, milha. Vou estar descrevendo isso, que são completamente diferentes. Mas os dois trazem a mesma função base, que é descrever algo. Dissertativo. Eu vou ter notícia, eu vou ter reportagem, eu vou ter artigo. E dentro do dissertativo, eu vou ter o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, todos com essas funções. O expositivo, essa questão de expor uma ideia. Verbete, palestra, seminário. E o injuntivo, a gente vai ter essa questão de uma receita, um guia, uma bula de um remédio, tipo, como é que eu vou usar esse medicamento? E dentro, por exemplo, da bula de remédio, a gente também tem essa questão, tipo, descritiva. Por exemplo, eu tenho lá, você tem que tomar esse medicamento a cada 12 horas. E aí eu passo a frente, tá lá, o medicamento ele é composto por água, por álcool, por sei lá, aldeído, açúcar, nananã, sabe assim, são várias coisas. Então, por exemplo, a gente pode perceber isso em vários outros aspectos. Então, assim, são textos para vocês começarem a anotar, para você começar a perceber o que você vai trabalhar, o que você não vai trabalhar. Mas, como eu falei, focando na ideia que a gente está bem centrado em Enem e vestibulares, porque a maioria dos vestibulares eles também trazem essa pegada de dissertativo argumentativo, a gente vai focar nesse terceiro aqui, que é o dissertativo. Mas, assim, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, só fazendo uma revisão, a gente vai ter os tipos de texto não verbal e verbal. Lembra, verbal, palavra, não verbal, não utiliza a palavra, utiliza qualquer outra coisa. A gente vai ter também essa questão do literário e o não literário. O literário aborda esse mundo imaginário, essa ideia mais surreal, essa questão aborda textualismos, individualismos. O não literário não tem nada disso, não. É mundo real, não vamos para Nárnia, não vamos para Ponte Terabithia, tá? Lembra disso, vamos expor uma ideia, vamos trazer uma manchete, vamos falar sobre algum assunto que ocorra na realidade. Vamos ter também essa questão dos tipos de texto, do narrativo, vamos ter o descritivo, vamos ter o dissertativo, o expositivo, o injuntivo. Lembrando que para a gente a pegada do dissertativo, ele é o mais importante. A gente vai ter os gêneros textuais, que vai ter romance, conto, fábula, verbete, palestra, cada um se encaixando de acordo com o que é necessário. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E assim, quem me acompanhou ano passado sabe que eu gosto muito de trazer essa ideia, porque assim, é algo que funcionou muito comigo, então assim, eu espero que possa ajudar alguns de vocês, que é essa questão do encorajamento. Então, a gente está começando. É a nossa primeira aula de redação. Então, comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Já dizia Arthur Ashe. Então, gente, a gente está só no início, tá? E eu falo uma coisa para vocês. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você vai ter alguma coisa. Se você tiver um lápis na mão, isso já vai te ajudar muito. Usa o que você tem. Começa onde você está. Eu estou em tal tipo de ensino. Eu tenho muita dificuldade. Então vamos correr atrás e faz o que você puder. Porque assim, eu falo para vocês, quando chega no fim do ano, na metade do ano, vai batendo aquele desespero de meu Deus, eu podia ter feito mais, meu Deus, porque eu não fiz, eu não fiz aquilo. Então assim, agora é a hora da gente começar. Que tem uma frase que fala, né, que as nossas ações de hoje é o reflexo do nosso futuro. Então assim, hoje você pode fazer a diferença. Então, corre atrás do que vocês têm. Vocês estão no início ainda, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para trabalhar. E aproveitem enquanto dá tempo, tá? Então, um beijo, foi um prazer estar com vocês aqui. E até a nossa próxima aula.